é que as grandes questões que enfrentaremos nas próximas décadas serão concernentes ao entendimento da igreja sobre Jesus. Quem ele é e o que ele fez durante o seu ministério terreno. Agora, que a igreja deve enfrentar uma crise com respeito à pessoa e à obra de Jesus não é nenhuma novidade. Se sabemos alguma coisa a respeito da história da igreja, sabemos que já se passaram 4 séculos desde o advento de Jesus, onde a compreensão da igreja a respeito da pessoa e a obra de Cristo atingiu um ponto de massa crítica. Esses séculos foram o século IV, o século V, o século XIX e o século XX. No 4º século, tivemos a controvérsia ariana que desafiou o entendimento da igreja a respeito da divindade de Cristo, que consequentemente conduziu ao concílio de Nicéia e ao credo niceno. No século V, o ataque dos monovisitas e nestorianos, novamente ao entendimento da igreja sobre a natureza dual de Jesus e o mistério da encarnação, que culminou no concílio de Calcedônia em 451. Depois, no século XIX, com o advento do liberalismo europeu, ou o chamado liberalismo do século XIX, que negava o sobrenatural quase completamente, como é encontrado com relação a Jesus, seu nascimento virginal, a sua expiação satisfatória, a sua ascensão, o seu retorno no final dos tempos e cada milagre que ele realizou neste planeta, cujo ceticismo crítico e naturalismo transbordou e se espalhou por todo o mundo no século XX e controlou virtualmente todas as denominações importantes, certamente neste país. Agora nós estamos apenas no início do século XXI. E, portanto, esta crise de ceticismo que já dura mais de 200 anos ainda não acabou. Continua. Mas o que eu acho mais alarmante a respeito disso é que a crise na cristologia, hoje em dia, não está confinada às instituições liberais ou às chamadas igrejas tradicionais, mas levantou sua cabeça no próprio coração dos chamados círculos evangélicos. Agora, na década de 90, nós tivemos uma iniciativa de líderes importantes, eruditos evangélicos e pregadores, com estudiosos da comunhão católica romana, na qual uma declaração foi feita conjuntamente com o título Evangélicos e Católicos Juntos. Na maior parte, uma iniciativa de ficar ombro a ombro para abordar o que nós chamamos de questões da graça comum na nossa cultura, como o aborto, o relativismo e outras coisas. Mas em meio a essa afirmação estava a declaração de que os signatários diziam ter uma unidade de fé no Evangelho, o que levantou um clamor entre o mundo evangélico que dizia: desde quando Roma repudiou seu anátema do Evangelho, como o entendemos? Como podemos dizer que nós temos uma união de fé no Evangelho quando existe uma compreensão tão radicalmente diferente do que o Evangelho é? Bem, muito sangue teológico foi derramado sobre essa controvérsia, porque o artigo da justificação pela fé somente, que era o que Lutero chamava de artigo a respeito do qual a igreja se firma ou cai, estava agora sendo questionado dentro do evangelicalismo. Então, os elaboradores da ECT nos deram o volume 2, muito mais
tentando responder aos críticos que viam uma ameaça à doutrina da justificação somente pela fé. E neste, eles disseram que nós, de ambos os lados, concordamos nos elementos fundamentais da doutrina da justificação somente pela fé. No entanto, a linguagem da imputação permanece sobre a mesa. Michael Horton, do sul da Califórnia, respondeu a isso, dizendo que se todos os ingredientes da justificação somente pela fé forem concordados aqui, é como dizer que você pode ter biscoitos de chocolate, colocando açúcar e farinha, e fazendo biscoitos e simplesmente deixando de fora um pequeno elemento de gotas de chocolate. E pensar que você ainda tem biscoitos de chocolate.